Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte e a surpresa, né, do Campeonato Mineiro até agora, o VEC, que era o lanterna do campeonato, ganhou do Norte Sport ontem, que é o melhor time da competição, né? Uma coisa meio estranha, o Norte divulgou uma nota ontem dizendo que os jogadores passaram mal durante a noite, que não tinha time para colocar em campo. Eu nem sei se entrou com o time reserva ou não, mas perdeu de 1-0. Resultado péssimo para a Caldense, né? Porque o VEC subiu, o Boa fica na última posição, 1 ponto atrás da Caldense, e a situação fica bastante complicada, né? Porque todo mundo tem mais 2 jogos. Tem um confronto lá de Varginha entre as 2 equipes de Varginha. Pode até empatar. E aí, bom, vamos aguardar, porque não dá para ficar fazendo previsão aqui não. Vamos falar também do especializado da Caldense, vamos falar do torneio Integração, vamos falar aqui também de outros aspectos do esporte aí pelo Brasil e pelo mundo, inclusive sobre a seleção brasileira, que tem mais um jogo amistoso amanhã em Orlando, nos Estados Unidos. Vamos falar da Liga das Nações Feminina de Voleibol e, é claro, vamos falar também do Vulcão, até porque o Pezão, ele assinou um novo contrato por 2 anos e vai ser emprestado. Daqui a pouco você vai ver na imagem por que ele chama Pezão, por que o apelido dele é Pezão, tá bom? Mas vamos começar aqui falando da Caldense, né, que está aí se preparando. Ela tem que pensar nela, não tem que ficar olhando para trás aí para ver o que está acontecendo no campeonato. Ela tem mais 2 jogos. Eu acredito que mais uma vitória nesses 2 jogos afasta a Caldense do rebaixamento. E se ela ganhar da URT, eu estou falando em probabilidade, viu, gente? Se ela ganhar da URT lá em Patos de Minas, ela vai encostar na própria URT, vai ficar com 11 pontos contra 13 da URT. E aí o que vai acontecer? A URT vai jogar em Varginha contra o VEC, que está reagindo, e vai precisar ganhar da URT para não cair. E se a URT não ganhar do VEC também, e a Caldense ganhar do Norte Sport em Poços de Caldas, a Caldense se classifica. Olha como é que está a situação da chave B, do grupo B, melhor dizendo, do Campeonato Mineiro do módulo 2. A Caldense, só que é o seguinte, né? Ela em 8 jogos ganhou só 1. Agora precisa ganhar 2 nos últimos 2. Se a gente analisar o retrospecto da Caldense no campeonato, não dá para acreditar. Mas se a gente analisar a probabilidade, dá para acreditar. Aí ela tem que ganhar da URT lá em Patos de Minas e tem que ganhar do Norte Sport em Poços de Caldas. Ela vai a 14 pontos e se a URT não ganhar do VEC na última rodada, ela está classificada. E a URT fica de fora. Ou uma Mamoré, depende da pontuação de uma Mamoré daqui para frente também. O jogo ontem lá em Patos foi 0-0, você vai ver daqui a pouquinho o derby lá de Patos. Então a Caldense tem que pensar nela, está se preparando, vai ter a volta do Alan Kalberg, que cumpriu a suspensão, né? E vai ficar à disposição. A gente tem que ver como é que está o goleiro Omar, que saiu lesionado do último jogo. E amanhã eu vou trazer um panorama aqui dos cartões amarelos da Caldense, para a gente ver amanhã se a Caldense vai ter outros problemas ou não, né? Tomara que não. Mas enfim, a gente tem que fazer uma análise, analisando as súmulas do campeonato, para a gente saber quem vai ficar, quem pode ficar de fora ou não. Mas tem a volta do Alan Kalberg, que é um bom meia e que pode ajudar a Caldense lá em Patos de Minas no jogo contra a URT. Parada dura, né? Porque a URT precisa ganhar para se classificar. E a Caldense precisa ganhar até para não correr risco de rebaixamento e também para tentar a classificação. Então vai ser muito difícil, mas tudo pode acontecer. Bom, vamos falar aqui do campeonato, né, que já tivemos ontem. Os resultados que faltavam na rodada
O Tupi bateu o Aimorés por 2-1 e o VEC ganhou do Norte Sport por 1-0. É isso mesmo, hein? E o Mamoré empatou com o RT lá no Bernardo Rubinger de Queiroz, é o campo do Mamoré, em 0-0. Foram os resultados de ontem. Então a rodada está fechada. Vamos ver como é que estão as classificações. No grupo A, o Democrata está junto com o Betim, estão em primeiro lugar com 11 pontos. O Democrata tem um saldo de gols melhor, que é o segundo critério para desempate, e por isso que ele está na frente do Betim. Em terceiro, o Aimorés com 10 pontos. Hoje seriam as 3 equipes que estariam classificadas para a fase seguinte do campeonato. Ainda com chance, todas as demais, né? Porque tem 6 pontos para ser disputados ainda. O Tupi tem 9, o Nacional de Muriaé tem 9, e hoje estaria rebaixado o Valério, que tem 7 pontos. Só que tudo pode acontecer ainda. Como eu falei aqui, tem mais 6 pontos para serem disputados. Quem tem 7 pode ir a 13. Então pode passar todo mundo ali. Então vamos aguardar para ver como é que vai ficar no final, na última rodada, a classificação do Grupo A. E o Grupo B? O Grupo B tem apesar da derrota de ontem, o Norte ainda é líder absoluto, 15 pontos ganhos. Em segundo a URT com 13. E por isso que eu falo ali, ó, se a Caldense ganhar da URT lá, ela vai para 11. Fica a 2 pontos da própria URT. A URT joga em Varginha contra o VEC. Se ela perder, ela permanece com 13. Se a Caldense ganhar do Norte Sport, ela vai para 14. Então chance tem, mas tem que fazer o que não fez até agora. Ganhar 2 seguidas, ganhar pelo menos a segunda partida no campeonato, para não ter risco de rebaixamento. O terceiro é o Mamoré, que tem 12. Estariam classificados hoje essas 3 equipes. E lá embaixo trocou de posição. Com a vitória de ontem, o VEC, que tem menos 2 gols de saldo, ficou na frente do Boa, que tem menos 3. Então hoje o Boa é o lanterna do campeonato. Hoje seria o Boa o time rebaixado para a segunda divisão. O time que já esteve a uma vitória da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje não tem vaga nem na Série D de dado e está praticamente correndo um sério risco de ser rebaixado para a segunda divisão de Minas Gerais. É a história do Boa, né? Vamos ver também a próxima rodada, sábado e domingo, para você continuar entendendo o processo aí, ó. O Norte Sport recebe o Mamoré. O Mamoré pode parar também nos 12 pontos, que seria bom para a Caldense. Só que o último jogo do Mamoré é mais fácil do que o da URT, que ele vai jogar em casa contra uma equipe que não tem muita história nem muita tradição. O Tupi recebe o Democrata de Sete Lagoas em Juiz de Fora e o VEC enfrenta o Boa. Aí tem uma história do Boa nunca ter vencido o VEC desde que o antigo Ituiutaba, né, que hoje é Boa, veio para Varginha. Então, se mantiver o tabu, o Boa vai continuar na última posição. Agora, se vencer o VEC, devolve a lanternagem para o VEC, né? Tem jogo também domingo. Vamos conferir os jogos de domingo? A rodada de domingo tem o Aimorés recebendo o Betim, o Valério pegando o Nacional de Muriaé e aquele jogo-chave que a gente falou, o RT e Caldense lá em Patos de Minas. Então a Caldense, se quiser continuar sonhando, tem que fazer o que ela não fez ainda no campeonato. Ganhar uma partida, pelo menos, fora dos seus domínios. Então essa é a história do Campeonato Mineiro do módulo 2. Eu queria falar também do basquetebol masculino da Caldense, que vai enfrentar aí vai jogar pela Associação Regional de Basquete, é isso? É isso mesmo. Vamos conferir aí essa informação para a gente poder, que vai ter esse jogo importante. Eu estou tentando selecionar aqui para a gente falar mais detalhes desse evento, né? Que a Caldense
está participando dessa associação, tem jogado diretamente sempre buscando resultados, e o time sub-17 de basquete já jogou, né, um jogo importante contra a pela Associação Regional de Basquete, quando recebeu na sede da Caldense o Clube de Campo de Piracicaba e perdeu. O basquete de Piracicaba sempre foi muito forte e a Caldense sucumbiu por 72-64. Segundo o Otávio Damião, que é o técnico da Caldense, a Caldense está em fase de construção, né? Está buscando aprimoramento, buscando melhorar a performance, e o time hoje tem, por exemplo, o Rafael Barros, o Otto Goulart, o Nicolas Teodoro, o Leonardo Miguel, Natan Poirier, o Iago Firmino, Gabriel Costa, o Pedro Pisa, o João Vitor, Murilo Lemos, o Rafael Mateus, o Luca Mantovani, todos aí no comando do Otávio Damião. Então, o time está aí participando, criando oportunidades, enfrentando equipes muito mais tradicionais, mas firme e forte no propósito de montar sempre uma boa equipe de basquetebol. Agora nós vamos para um primeiro bloco de intervalo e daqui a pouco eu volto, porque tem muito mais informações para a gente trazer aqui para você. Até já. Funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042-2480. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta. Eu queria falar dos atletas do Clube de Corrida da Caldense, que tiveram grandes resultados em provas que foram realizadas nesse final de semana. Alguns subiram ao pódio, outros mesmo não tendo subido ao pódio tiveram boas participações. Na terceira etapa, por exemplo, do Circuito Fauna de Superação, evento que aconteceu em Cajuru, nós tivemos a Alana Pacelli obtendo o primeiro lugar no geral. O Valtinho ficou na 5ª colocação na sua categoria, né, o Valtinho, e a Alcione Andrade, a 4ª colocada na sua categoria. Na 12ª meia maratona de Campinas, o destaque foi o Rafael Leôncio, que obteve o 3º lugar no geral. Então, parabéns aí ao Rafael Leôncio, que é um atleta de ponta desses atletas de corrida da Caldense. O Xterra Brasil Triathlon, que é na fase classificatória World Championship 2024 em Ilhabela, nós tivemos o Luiz Felipe na 3ª colocação geral. Então, parabéns aí aos atletas do Clube de Corrida da Caldense, que se destacaram brilhantemente nas últimas edições aí, nas últimas participações, melhor dizendo, de corridas aí por todo o interior do Brasil. Queria falar também do Campeonato Brasileiro da Série B, porque 2 jogos aconteceram ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila Nova bateu o Ceará por 3-2 e o Sport foi um jogaço.
ganhou do Paysandu pelo placar de 1-0 lá no Recife. Nós, depois desses jogos, vamos conferir como é que ficou a classificação. Ó. Os 4 melhores ali, o América, o Goiás, o Avaí e o Santos, que ainda não perdeu, né, o G4, mas pode perder. Depois estão ali o Sport, o Ceará, o Operário do Paraná, o Mirassol, o Coritiba, o Vila Nova, Novo Horizontino, o Amazonas, a Chapecoense, a Ponte, o CRB e o Paysandu. E na zona vermelha, que é o bloco dos times que correm risco do rebaixamento, estão o Botafogo de Ribeirão, o Ituano, o Brusque e o Guarani de Campinas. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro da Série A. Aliás, não, antes disso, só lembrando que tem um jogo hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série B, né? O Mirassol recebe o Goiás lá na região de São José do Rio Preto, lá em Mirassol, tentando melhorar também a sua posição na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. E a Série A? Conferindo a classificação da Série A, Flamengo, Bahia, Botafogo e São Paulo são os 4 melhores. Teriam vagas hoje para Libertadores e o Flamengo é o líder. A gente sempre lembra que o que chega na frente é o campeão, né? Ponto corrido. Em quinto lugar está o Atlético Paranaense, em sexto o Bragantino. Teriam vagas na pré-Libertadores. Ali na zona da classificação para a Copa Sul-Americana estão Palmeiras, Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fortaleza e Juventude. E ali brigando entre uma fase e outra, né? Até ainda muitos correndo o risco de trocarem de lugar com as equipes que estão mais embaixo. Eu lembro que estão Grêmio, Vasco, Fluminense e Criciúma. E na zona vermelha hoje, o Corinthians, o Atlético Goianiense, o Cuiabá e o Vitória. Lembrando que pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 4 jogos serão realizados hoje. O Atlético Goianiense enfrenta o Corinthians, é a grande chance do Corinthians dar o salto e sair da zona vermelha. O Juventude pega o Vitória lá em Caxias do Sul, o Botafogo joga diante do Fluminense e o Bragantino joga em Bragança Paulista contra o Atlético Mineiro. Eu queria falar também da seleção brasileira de futebol, que está se preparando para disputar a Copa América, que será realizada nos Estados Unidos. Nós vimos que estão desembarcando em Orlando, né? Seleção brasileira desembarcando em Orlando, onde vai enfrentar a equipe dos Estados Unidos. É a preparação do Brasil para a Copa América. Muitas equipes se preparando para disputar a Olimpíada de Paris, mas o Brasil não conseguiu a vaga e vai jogar só a Copa América aí, em preparação, né, para a própria fase eliminatória sul-americana, que logo logo o Brasil volta a campo, né, para dar sequência nas eliminatórias sul-americanas, agora no comando do Dorival Júnior. Então o time está lá nos Estados Unidos, só lembrando que na semana passada jogou e venceu o México por 3-2 e agora joga diante dos Estados Unidos, mais esse jogo aí da seleção brasileira de futebol. Já que estamos falando de seleção brasileira, vamos falar também da Liga das Nações Feminina. Vamos ter um encontro de invictas entre Brasil e Polônia. Esse jogo vai acontecer amanhã. Amanhã o Brasil jogando contra a Polônia, 9h30 da manhã, horário de Brasília, né? O Brasil estreia na terceira etapa da Liga das Nações, a partir de amanhã lá em Hong Kong, na China, e o primeiro confronto é contra a Polônia. Lembrando que as duas seleções estão invictas na competição. Então é um confronto de invictas nesse torneio, né? Na Liga das Nações Feminina. O técnico Zé Roberto Guimarães, que está vendo aí na telinha, ele definiu a lista das 14 jogadoras relacionadas para esse jogo. E a seleção brasileira já está em segundo lugar na tabela de classificação geral da Liga das Nações com 22 pontos. Atrás apenas da Polônia, que tem 24 pontos devido ao número de sets vencidos, né? Então quem vence, por exemplo, por 3-0, tem uma pontuação. Ganhou de 3-1 ou 3-2, outras pontuações. E as meninas que vão participar, levantadoras Macris e Roberta, a oposta
a Kise, as ponteiras Ana Cristina, a Gabi, a Júlia Bergman, a Pri Daroit e a Rosa Maria. As centrais, a Carol, a Diana, a Luzia e a Thaísa. E as líberos, né? 2 líberos, a Natinha e a Naeme. Então são as meninas convocadas para esse confronto, essa terceira fase da Liga das Nações feminina, né? Então tomara que o Brasil obtenha uma vitória, porque aí troca de posição com a própria Polônia. Vai para primeiro, joga a Polônia para segundo lugar nessa competição. Bom, eu queria falar agora, para finalizar o nosso programa de hoje, do Poços de Caldas Futebol Clube. E você vai ver por que o cara chama Pezão lá embaixo da mesa. Você viu, né? Ó, o pezinho no fim tem outra foto que você vai observar. Pezinho do Alessandro Gaio, que é o presidente, olha lá, minúsculo. Ao pezão do Pezão. Por isso que ele chama Pezão, né? É o apelido do Pezão. Então o que está acontecendo? Ele renovou um contrato com o Vulcão por 2 anos. Assinou ali, nós estamos vendo imagens da assinatura do contrato. Ele chama-se João Vitor Nascimento Porfírio. É o João, né? João Vitor. Fica mais bonito João Vitor do que Pezão, viu, gente? Eu acho. Nome de jogador, João Vitor. Pezão é meio... Tem nada contra, não, mas para vencer no futebol pode escolher outro nome. Então ele renovou, assinou um contrato de 2 anos com o Vulcão. Já havia jogado no ano passado, tendo a oportunidade de participar do elenco profissional. Foi relacionado para todos os jogos do Vulcão, mas ele entrou em 2 oportunidades, profissionalizado pelo clube no ano passado, seguiu treinando com o Sub-20 e após a temporada foi destaque na equipe que conquistou o vice-campeonato da Copa Sul-Mineira, Sub-20, em janeiro agora desse ano, lá em Itajubá. Inclusive como capitão da equipe, com espírito de liderança, ele acabou... Ele tem 1,96 m, se destacou também na taça Poços de Caldas Sub-20, marcando 3 gols, inclusive contra a Caldense, na decisão de 3º e 4º lugares. E por isso que é um garoto promissor aí, né? Já esteve jogando na base da Ponte Preta de Campinas, no Desportivo Brasil, no Brasilis e no União Suzano, que é para onde ele vai voltar emprestado agora. Por isso que o Vulcão rapidamente assinou um contrato com ele de 2 anos, ele vai ser emprestado para o União Suzano e volta mais no final do ano para compor o grupo de jogadores, grupo esse que vai disputar o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. Então fez muito bem o Poços de Caldas, fez muito bem o presidente do Vulcão, o Alessandro Gaiga, em ter feito esse contrato com o Pezão, né, o João Vitor, ao pé da criança lá, ó, ao pezinho do Alessandro e o pezão do Pezão. Brincadeira, né? Por isso que é Pezão. Então fez muito bem, ele vai ser emprestado para o União Suzano, volta para compor o grupo do Vulcão, que vai disputar o campeonato mineiro da 2ª Divisão. Tá bom? Então nós estamos encerrando o programa de hoje, mais uma vez lembrando, o resultado do VEC ontem não foi muito bom para a Caldense. Eles encostaram, tanto o Boa está encostado na Caldense com 1 ponto atrás, embora hoje seja o lanterna, quanto o próprio VEC está encostado na Caldense com 1 ponto atrás. E eles vão jogar entre si na próxima rodada, no final de semana, em Varginha. Se empatarem e a Caldense perder, ela fica atrás dos 2 de Varginha pelo critério de saldo de gols. Hoje ela tem um saldo já de -1. Se ela perder, ela pode cair aí. Se perder de 2 gols, ela pode cair para -3. E eles empatando, eles têm mais gols pró, que é o 3º critério, do que a própria Caldense. Então, gente, a Caldense tem que vencer lá em Patos de Minas ao RT. Primeiro, que ela vai escapar quase que definitivamente do risco do rebaixamento. Segundo, que ela passa a ter chance de se classificar. Aí tem que acontecer o que se ela ganhar da URT? Tem que torcer para a própria URT perder do VEC em Varginha e ela receber o Norte e vencer o Norte Sport.
que deve vir com a equipe alternativa para Poços, o Norte Sport, que já tem o primeiro lugar garantido e vai provavelmente poupar jogadores para a fase seguinte do campeonato. Então o problema não é ganhar do Norte Sport aqui, é mais ganhar da URT lá em Patos de Minas e torcer contra a URT no jogo de Varginha. Mas pode acontecer, não pode? Tomara. Grande abraço a todos, amanhã estaremos de volta aqui com mais um Sul Minas Esporte. Até lá.